Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Meus irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a receber o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo seu azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós, nem para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. É uma das parábolas mais fortes que Jesus conta, né, aqui nos 4 evangelhos deles, porque aponta para o fim, aponta para a vinda de Cristo. Né? Claramente, Jesus fala nessa parábola da preparação, de como é que nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo, porque Ele mesmo vai dizer: vigiai, pois, porque não saber nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, como é que nós estamos nos preparando? Como é que nós estamos nos enchendo do azeite? O azeite tipifica o Espírito Santo de Deus. Então, será que a gente está tendo só uma lâmpada acesa, aqui segurando na nossa mão, mas dentro de nós não tem reserva nenhuma de azeite? Não tem reserva de oração? Não tem reserva de leitura da palavra? Não tem reserva de consagração, de jejum? Não tem reserva de intimidade com Deus? Não tem reserva de busca? Não tem reserva de renúncia? Como nós estamos nos preparando para a volta de Cristo? Infelizmente, meus irmãos, a nossa geração, né, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente está vendo tudo muito superficial. Muitas pessoas se declarando cristãs, mas vivendo na superficialidade, na religiosidade. Né? As 5 prudentes representa aqueles que estão buscando verdadeiramente a Cristo no seu íntimo, no seu secreto. No seu íntimo está buscando a Deus, no seu íntimo está buscando intimidade, no seu íntimo está lendo a palavra, no seu íntimo está jejuando, no seu íntimo está renunciando, no seu íntimo está, fazendo as coisas, se enchendo das armaduras, se vestindo das armaduras de Deus. E as 5 que são insensatas são aqueles que estão levando a vida com Deus de qualquer jeito. Estão apenas cumprindo a religiosidade de estar nos cultos, muitas vezes até servindo, muitas vezes até louvando, muitas vezes até pregando, mas só para mostrar para as pessoas, né? Ali só enquanto está na frente das pessoas. Mas no seu íntimo, no seu secreto, na sua casa, na sua intimidade que era para ter com Deus, não está tendo. Então não tem a reserva. Dentro está vazio, só é a capa de crente, mas dentro está vazio. Isso representa as 5 virgens insensatas, que levam a vida de Cristo de qualquer jeito. Né? E naquele momento que chega, a palavra do Senhor vai dizer que à meia-noite ouviu o seu grito, aí vem o esposo, e aí vão se dar conta, né, de que verdadeiramente não estavam vivendo uma vida íntima com Cristo, não estava tendo intimidade, não estava fazendo o que Cristo estava mandando fazer, obedecendo a palavra, andando conforme a palavra de Deus. E elas ainda queriam das 5 prudentes o azeite dela, mas não teria como ela dar do azeite, porque o azeite tipifica o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem como a gente dividir com outra pessoa. Ou a pessoa, na sua caminhada, vai se enchendo, pedindo a Deus, buscando ser cheia do Espírito Santo de Deus, ter reserva de azeite, ou não tem como a pessoa dividir com outra. Né? A salvação é individual. A palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Não tem como eu levar meus filhos, não tem como eu levar uma pessoa que não é cristã, salvar aquela pessoa com o meu azeite, porque aquela pessoa, a todo momento, assim como as 5 prudentes ouviram, as insensatas também ouviram o tempo todo, né?
Assim como foi naquele momento ali, Noé, que aqui vai falar, né? Que elas voltaram, foram comprar o azeite, mas quando voltaram, achou a porta fechada. E falaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Assim a gente lembra também da passagem de Noé. Né? Noé estava ali a todo momento pregando, dizendo que ia ter o dilúvio, dizendo que ia chover, dizendo que ia ter o dilúvio, que era para aquele povo se preparar para ser salvo, para entrar com ele na arca. E aquele povo ignorou. Hoje não é diferente. No nosso tempo, a gente vê o nome de Jesus pregado em todos os lugares. A gente vai ver até assistindo um jogo de futebol, a gente vai ver, né, as pessoas ali declarando, né, às vezes o jogador que não faz o gol, tira a camisa e ali declara o nome de Jesus. Luta de boxe eu já vi também, né, ali o lutador ganhou e ali exaltou o nome de Deus, exaltou o nome de Jesus. E tantas outras coisas, é um panfleto, é a igreja que tem a todo espalhada, né, pelas ruas, e as pessoas ouvem a palavra, que Deus manda pessoas e falar, desculpa, da palavra dele, então não teria desculpa. Então, essas pessoas não se prepararam, ouviram, mas não se prepararam. Só ouviram, estavam levando a vida com Cristo de qualquer jeito, a vida com Deus de qualquer maneira. E a nossa vida com Cristo a gente não pode levar de qualquer maneira. Deus é santo, Deus é soberano, foi Ele que fez a nós, não nós a nós mesmos, está escrito lá em Salmos. Né? Então, assim, a gente tem que levar a vida de Deus, a vida com Deus, com responsabilidade. Com responsabilidade. A gente não pode brincar. Quando Deus nos chamou para a obra dele, nos resgatou, né? Nos escolheu, foi para a gente levar com seriedade a palavra do Senhor, porque Deus é santo. Deus é algo sério, algo santo. Não é para a gente brincar com as coisas de Deus. E aquelas cinco insensatas, aquelas 5 virgens insensatas, mostra para a gente claramente aqui que são uma porção das pessoas que estão levando a vida com Deus de qualquer maneira. Estão ali com capa de crente, servindo, louvando, pregando dentro da igreja, cumprindo o ritual, né, de religiosidade para as pessoas verem. Mas no íntimo, no secreto, não tem renúncia, não tem busca, não tem a reserva de oração, não tem a reserva de jejum, não tem a reserva de consagração, não tem reserva de renúncia, não tem reserva de busca a Deus. Porque quando a palavra do Senhor vai dizer aqui, quando ele diz, em verdade eu vos digo que não vos conheço, ele quer dizer, em verdade eu vos digo que essa pessoa não tem intimidade comigo, então eu não conheço, né? Não me buscou, não sei quem é. Então, a nossa vida com Cristo, a gente não pode levar de qualquer jeito. Né? A gente está levando um nome precioso, a gente está levando algo precioso dentro de nós. Né? A gente é vaso de barro e a palavra do Senhor diz que a gente leva algo precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E o azeite tipifica o Espírito Santo de Deus. Então, do que é que nós estamos nos enchendo? Do Espírito Santo de Deus, para ter reserva naquele grande dia, para quando o noivo disser, aí vem o esposo, aí vem o noivo, a gente entrar pelas portas, entrar nas bodas do Senhor, ou a gente vai ouvir, em verdade eu vos digo que não vos conheço. O que é que nós queremos ouvir de Deus, de Jesus, naquele grande dia? O que é que você quer ouvir de Deus naquele grande dia? Como você tem se preparado? Como você tem andado com Deus? Será que qualquer coisa que acontece com você te abala e aí você deixa Cristo de lado, né? Já não lê a palavra, já não jejua, já não se consagra, já não faz renúncia, já não vai nem para a igreja muitas das vezes? Né? Então, como é que você tem levado a vida com Cristo? Porque se a gente for ver todos os modelos, todos os exemplos de homens e mulheres de Deus passaram por muitas coisas, mas perseveraram até o fim. Né? Então, quando aquelas virgens estavam ali com suas lâmpadas, esperando o noivo antes de dormir, ali era um ritual que mostrava se verdadeiramente elas iam estar perseverando, iam estar esperando o noivo. Assim Deus fala com a gente nessa passagem. Como é que nós estamos esperando? Nós estamos perseverando ou nós estamos achando que o noivo não vai vir mais e queremos levar a vida de qualquer jeito? Ou porque achamos que Jesus vai demorar muito, eu posso levar a vida de qualquer jeito e depois, naquele momento que ele vier, eu me preparar. Assim como aquelas 5 prudentes, quando ouviu dizer havia um noivo, elas se despertaram, elas acordaram do sono da indolência, elas acordaram e viram que realmente não tinham uma vida que era para ter sido levada, não tinham se preparado para aquele dia, para entrar nas bodas com Cristo. Então, muitas das vezes é na dor,
né? Que a gente vai, que a gente busca Deus. Então, elas ouviram e na dor, no desespero, elas foram querer buscar o azeite. Só que aqui a palavra do Senhor está falando nessa parábola que ali foi a última chance. Não tinha mais chance alguma para elas. Aquela era a chance. Assim é com a gente. Deus está falando com a gente. A chance que Deus está nos dando é agora. A gente tem que preparar, endireitar nossas veredas é agora, na nossa vida que é agora, no nosso dia a dia. Não é quando o noivo estiver perto de chegar, até porque ele vai dizer que a gente não sabe nem o dia nem a hora que ele vem. Ele deixou os sinais, e a gente está vendo muitos sinais. Mas o dia nem a hora ninguém sabe. Nem o filho do homem sabe. Só o pai. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, eu vou me preparar. Eu vou preparar meu caminho, endireitar minhas veredas, ver onde é que eu estou errando, ver onde é que eu tenho que acertar, conforme a palavra do Senhor, o que é que Deus está mandando eu fazer, o que é que a palavra do Senhor manda eu fazer para me preparar, para que naquele dia eu entre nas bodas com Cristo, para que naquele dia eu não veja a porta fechada, que a gente venha nadar e morrer na praia, achando que estamos com vida com Cristo, achamos que estamos tendo intimidade, achamos que somos verdadeiramente cristãos, mas não somos. A gente é verdadeiro cristão no nosso secreto, dentro da nossa casa. A gente não é um verdadeiro cristão quando está na igreja louvando, glorificando, se emocionando, pregando. Muitos infelizmente estão fazendo isso só para o homem, né? Só para o ego. Mas aqueles verdadeiramente que têm o seu interior, o seu vaso, a sua lamparina cheia de azeite, é no íntimo, é no secreto que está buscando. É no secreto que Deus está vendo, que está renunciando. Deus está vendo minha serva, meu servo também buscando. Minha serva, meu servo quer intimidade comigo. Está renunciando ali a madrugada, está renunciando ali um alimento, está renunciando tal coisa, está renunciando isso para ter intimidade comigo, né? Para mergulhar no profundo com Cristo, né? Não ficar no raso. Deus não nos chamou para andar com Ele, para a gente andar no raso. É para a gente mergulhar, é para a gente ter profundidade, é para a gente buscar os dons, é para a gente buscar se encher do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa nos usar. Amém? Para a glória do nome dEle, não para homens, não para aplauso de homens, não para a plateia de homens, mas para que a gente venha ser usado para a glória do nome de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. Então assim, meus irmãos, Deus está falando nessa parábola que a vida que Ele nos deu agora é a nossa chance de nos prepararmos corretamente para que naquele grande dia, quando o noivo vier buscar a tua igreja, a gente possa entrar por aquelas portas, não venha ver aquela porta fechada na nossa cara. A gente não venha ter que sair para buscar algo que já era para a gente ter feito em toda a nossa caminhada, em todo o nosso dia. Então, em nome do Senhor Jesus, o que Deus fala nessa passagem aqui, nesta hora, para mim e para você, que a gente venha se preparar como convém, que a gente venha se encher da presença de Deus, que a gente venha ter a reserva do Espírito Santo, não só aqui uma lâmpada acesa como se fosse uma capa, somente a capa que uma hora vai acabar, uma hora vai apagar, como foi a das 5 sensatas. Apagou. E aí? Elas foram correr para poder buscar, mas não tinha mais como. Então que a gente não venha ser, em nome do Senhor Jesus, como essas 5 virgens insensatas, mas que a gente venha ser, estar nesse grupo das 5 virgens prudentes que entraram nas bodas com Cristo naquele grande dia. Então que a gente venha se preparar, meus irmãos, em nome de Jesus. Se preparem em oração, se preparem com reserva de oração, com reserva de jejum, com reserva de intimidade, de busca na madrugada, busca a qualquer momento que você puder, mas não tenha uma vida cristã superficial, não tenha uma vida de capa de crente, mas sim verdadeiramente, e que Deus olhe para você e diga: eu te conheço, bem-vindo, bendito de meu Pai, para a casa que eu preparei. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra que Deus queria deixar aos nossos corações. Jesus está à porta, né? Nosso Jesus está voltando para buscar a tua noiva. A tua noiva com vestes limpas, né? Preparadas com suas reservas, para que a gente possa comemorar com Ele as bodas. Amém? Então, que a gente venha refletir nesse vídeo. Se puder, ouça mais uma vez esse vídeo que Deus está querendo falar com essa parábola, porque é um alerta para a gente, assim como Ele alertou na época de Noé. Ele alertou aquele povo e ali Deus fechou a porta para que ninguém pudesse abrir. Fechou a porta por fora, até para que nem Noé ficasse com dó das pessoas e pudesse abrir. Então o próprio Deus fechou por fora para que nem Noé pudesse abrir. Mas aquelas pessoas tiveram oportunidade. Assim a gente está tendo oportunidade todos os dias, quando Deus
nos dá vida, Ele está dando mais uma chance, mais uma oportunidade de a gente ouvir a palavra dEle, de a gente se adequar à palavra de Cristo, não se adequar a esse mundo, mas andar conforme a palavra do Senhor, enchendo nossa lamparina de azeite, que é o Espírito Santo de Deus, para que a gente venha comemorar com as bodas de Cristo. Amém, meus irmãos? Assim eu fico com essa palavra, né? E que Deus tenha falado aos corações de vocês, assim como falou comigo, né? Todo dia a gente tem que se preparar para aquele grande dia, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que ele há de vir. Amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.